Olá pessoal, então, tudo na paz? Maravilha. Pessoal, vamos resolver uma questão de gráficos de cinemática escalar. Mais especificamente, o gráfico aceleração escalar em função do tempo. Vamos lá para a lousa. Leia comigo. O gráfico abaixo representa a aceleração de uma partícula em função do tempo. Se a partícula estava inicialmente em repouso na posição do sistema de coordenadas, a quantos metros da origem ela estará no instante t igual a 4 segundos? Muito bem. Partiu do repouso, partícula inicialmente em repouso, na origem do sistema de coordenadas. Daqui, o que é que você pode interpretar? Que no instante t0 igual a 0, então, a velocidade inicial é nula e a posição inicial também, porque estava na origem. Quer chamar o espaço de x ou de s? Quer manter a tradição? Sem problema, vamos lá. Você gosta mais de s? Tanto faz, né? Então, t0 é 0, liguei o cronômetro, a velocidade inicial é 0, porque estava inicialmente em repouso, na origem do sistema de coordenadas a posição inicial é 0. A quantos metros da origem estará no instante? 4 segundos. Para você saber a distância da origem, você precisa do espaço final. Eu quero saber o espaço final, porque o espaço final é a distância para a origem. Só que, como é que eu vou encontrar o espaço final? O ΔS, que é a variação de espaço, é o espaço final menos o inicial. Só que o inicial aqui é 0 porque ele partiu da origem da trajetória. Então, encontrar a distância para a origem, que é o espaço final, é encontrar a variação de espaço. Ó. Encontre a variação de espaço que você tem o espaço final. Eu ainda não entendi, Wendel, por que a distância para a origem é o espaço. Porque numa trajetória orientada, em metros aqui, que é o caso, sistema internacional, se você tem o corpo numa determinada posição, que é o espaço, veja que a distância até a origem é esse espaço. O espaço de um corpo é a distância até a origem da trajetória. Nesse instante, que eu não sei qual é, nesse instante que é 4 segundos, né? Eu preciso saber qual é o espaço. Mas para saber o espaço, basta saber qual é a variação de espaço. Por quê? Porque o espaço inicial é a própria origem, certo? Então, se encontrarmos o ΔS, está resolvida a questão. Se eu encontrar quanto ele percorreu, sabendo que ele partiu da origem, eu sei onde ele está, e a pergunta é exatamente onde ele está, porque quando se pergunta a distância até a origem, está querendo saber o espaço do corpo, certo? Pois é, mas como é que se encontra o ΔS? O ΔS é a variação de espaço. Bom, você tem algumas maneiras de resolver essa questão. Uma é ir usando as equações do movimento e fazer uma conta que na minha concepção é maior e deixar de treinar as propriedades do gráfico. Você tem uma questão de gráfico e ao invés de usar as propriedades de um gráfico, você prefere usar equações. Do meu ponto de vista, não é uma boa ideia. A outra sim, aí eu vou usar a propriedade do gráfico. Só que o ΔS, pessoal, a variação de espaço, ela é a área, mas não no gráfico aceleração versus tempo. É a área no gráfico velocidade versus tempo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a partir do gráfico aceleração versus tempo que está aí, eu tenho que construir o gráfico para esse mesmo movimento, velocidade versus tempo. Vê se não vai ser legal essa resolução. Vem aqui para a lousa. Eu vou construir o gráfico velocidade versus tempo para esse movimento, para o mesmo movimento. Então, eu vou buscar aqui os mesmos instantes. Deixa eu caprichar mais, tá? Espera aí. Os mesmos instantes. Pronto. Não é de 0 a 4 segundos? Que gráfico é esse aqui que eu estou esboçando? Vai ser o gráfico velocidade em metros por segundo versus tempo em segundos, certo? Tem que ser um gráfico conivente com o movimento que está acima. 0, 2 e 4. Vamos lá, vamos construir o gráfico. Ele partiu do repouso. Mas não só isso, né? Também da origem da trajetória. Mas como ele parte do repouso, como a velocidade inicial é 0, o gráfico começa daqui, ó. Agora, a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, o corpo tem um movimento uniformemente variado. Isso quer dizer que esse gráfico V versus T é uma reta inclinada, porque a velocidade é do primeiro grau. Então, até 2 segundos, preste atenção que eu vou reexplicando, tá? Aqui, ó. Eu sei que o gráfico... Peraí, eu não quero setinha, não.
Quero reta. Aqui, ó. Até 2 segundos, a velocidade respeitou uma função do primeiro grau, porque se a aceleração é constante, é movimento uniformemente variado, certo? Depois disso, a aceleração ficou nula. Já com velocidade, aceleração nula é movimento uniforme. Vou repetir. Como a aceleração é constante de 0 a 2 segundos, é movimento uniformemente variado. Aceleração é constante e diferente de zero, é 1 metro por segundo. Já aqui, de 2 a 4, o corpo está em movimento uniforme. Ué, mas Wendel, aceleração zero, isso, ele tinha velocidade no instante 2 segundos e vai continuar com essa mesma velocidade. Isso quer dizer que o esboço para o gráfico é uma reta paralela, aqui, ó. Exatamente. Move, uma reta inclinada, porque a velocidade no move é do primeiro grau, e no movimento uniforme a velocidade é constante, é uma reta paralela. Agora, eu preciso dessa velocidade aqui, que foi a velocidade, deixa eu ajeitar essa reta aqui que ficou horrível, né? Às vezes eu apanho, vem cá. Espera aí. Não quer vir, não? Vai, agora vai, né? Dá um desconto aí que o velho WS às vezes tá meio sem coordenação motora. Vamos lá, então. Eu preciso saber que velocidade é essa aqui, por quê? Porque eu sei que qual é a propriedade que eu vou usar. No gráfico velocidade versus tempo, o ΔS é numericamente essa área. E eu estou precisando do ΔS de 0 a 4 segundos, porque aí eu tenho espaço final. E o espaço final é a distância para a origem, é a resposta da questão, certo? É um trapézio, a base maior é 4, a base menor é 2, mas eu preciso da altura. E essa altura é a velocidade que ele adquiriu no instante 2 segundos. Você tem duas possibilidades. Pode usar V igual a V0 mais AT, que é bem fácil. Atenção, por favor. Você pode usar V igual a V0 mais AT. A é 1, certo? V0 é 0 e T é 2. Dá certo. Certo? V igual a V0 mais AT. Só que, gente, eu quero usar o gráfico. Eu quero usar a propriedade do gráfico. E no gráfico aceleração versus tempo, a área... Peraí. No gráfico aceleração versus tempo, a área dá a variação de velocidade. Então eu vou encontrar a velocidade final por essa área que dá exatamente o mesmo caso de V igual a V0 mais AT, certo? Então vai lá. Nesse gráfico da aceleração, para não confundir com essa área aqui, vamos organizar assim, ó. Só por didática, tá? Essa área aqui eu vou chamar de área 1, certo? E essa aqui de área 2, certo? Deixa eu caprichar mais para você aqui, que você merece. De área 2. Área 2 do trapézio. E aqui o ΔS vai ser numericamente a área 2. Mas vamos lá por etapas. Vamos achar qual foi a velocidade final. Vem aqui. Do gráfico aceleração versus tempo. Estou organizando tua vida aqui. De 0 até 2 segundos. O que é que eu vou fazer? ΔV é numericamente a área 1. Porque no gráfico aceleração versus tempo, a variação de velocidade é a área. Logo, vai, ΔV, velocidade final menos velocidade inicial, é área de um retângulo cuja base é 2 e a altura é 1. Como a velocidade inicial é 0, no instante t igual a 0 a velocidade é nula, a velocidade final é de 2 metros por segundo. Então, quando o instante for 2 segundos, a velocidade será de 2 metros por segundo, certo? No instante 2 segundos, a velocidade é de 2 metros por segundo. Com isso, eu vou completar o gráfico aqui, ó. 2. Agora, deixa eu fazer da outra maneira de achar essa mesma velocidade. Ou, como é move, já que a aceleração é constante, olha para o gráfico. A aceleração é constante, eu posso usar V, já que é movimento uniformemente variado, eu posso usar V igual a V0 mais AT. V é 0 mais A, que é 1, vezes T, que é 2. A velocidade, então, os mesmos 2 metros por segundo. Você pode fazer assim também. Eu preferi usar o gráfico primeiro, porque eu quero que essa aula seja uma revisão de gráficos, não é assim? Muito bem, então eu usei o gráfico A versus T, a variação de velocidade foi numericamente a área 1, e agora eu vou matar a questão para achar o ΔS. Vou usar o gráfico V versus T. Vamos organizar aqui? Usando o gráfico velocidade versus tempo, e aí eu vou usar de 0 até
4 segundos, porque é isso que ele quer. O ΔS é numericamente a área 2, certo? Eu separei aqui, ó, vê que é a área 2 agora para você não se confundir. O ΔS é a área 2 é a área do trapézio, a base maior 4, mais a base menor 2, altura 2 também, sobre 2. Estou usando a área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2, tá? Esse 2 cai fora com esse. E o ΔS vai ser 4 mais 2, 6 metros. Como o ΔS é o espaço final, porque o S0 é 0, o espaço final é 6 metros, logo ele estará, pessoal, a que distância da origem? Ele estará a uma distância da origem de 6 metros. Deixa eu só repetir aqui. Veja, no gráfico velocidade versus tempo, de 0 a 4 segundos, que é isso que ele quer, porque ele dá que no instante inicial, ó, no instante inicial a partícula estava na origem do sistema. E aí, 4 segundos depois, certo? Então é de 0 a 4 segundos. Eu esbocei esse gráfico e estou usando a propriedade que nesse gráfico ΔS é numericamente a área. A área do trapézio é a base maior, 4. A base menor, que vai de 2 a 4, 2. E a altura de 0 a 2, 2. Tá aqui, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Encontrei o ΔS e como S0 é 0, encontrei a distância para origem, 6 metros. Certo? Vamos marcar o gabarito? 6 metros, gabarito. Aí está, letra C. Veja que eu consegui revisar a propriedade de dois gráficos, do A versus T. A área é numericamente a variação de velocidade e no V versus T a área é numericamente a variação de espaço, certo? Muito bem, deu para entender? Então viva, maravilha, show de bola. Desejo a você um excelente estudo, deixo um forte abraço, tudo de bom, até a nossa próxima aula.